De fato, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas não são só brasileiros. Mas há um importante bioma que é só nosso, que não existe nos países vizinhos. É a Caatinga, o principal bioma do sertão nordestino. Os repórteres Ana Dalla Pria, Maurino Marques e Francisco Maffezoli Júnior percorreram milhares de quilômetros para contar a história desse lugar que conserva tesouros naturais incríveis. Você vai ver como, na medida em que entendemos um pouco do que é a Caatinga, nós conseguimos desvendar até mesmo certos mistérios da evolução do nosso planeta. Mata Branca, ou na linguagem dos índios tupis, Caatinga. Esse é o único bioma exclusivamente brasileiro. Lugar onde as chuvas são poucas e concentradas em 4, 5 meses do ano. Durante todo o período seco, as plantas da Caatinga ficam assim, praticamente sem folhas. Uma floresta de galhos retorcidos, espinhos, aparentemente pobre em biodiversidade. Mas veja o que acontece logo depois das primeiras chuvas. Com pouca água, as plantas que pareciam mortas renascem e a gente consegue enxergar a riqueza e a diversidade de espécies que compõem a Caatinga. Para conhecer melhor esse bioma, nós visitamos o semiárido nordestino em duas épocas bem distintas: o período seco, entre outubro e novembro de 2010, e a estação das chuvas, no começo de 2011. Nós percorremos 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na primeira parada da nossa viagem, você vai entender como foi que essa região se formou. Para isso, vamos a Crato, no sul do Ceará. Essa é a Chapada do Araripe, formação que ocupa parte dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. Há milhões de anos, esse lugar guarda um tesouro geológico, uma incomparável quantidade de fósseis, que são restos de animais e vegetais incrustados nas rochas. Para conservá-los, em 2006 foi criado aqui o primeiro Geoparque das Américas, dirigido pelo biólogo Álamo Saraiva. Doutor Álamo, o que é um geoparque? Geoparque é um programa da Unesco que tem como objetivo principal a preservação de áreas de interesse geológico. Essa história começa há mais de 100 milhões de anos, quando África e América formavam um único continente. A separação aconteceu por causa da movimentação de porções da crosta terrestre, as chamadas placas tectônicas. Na divisão dos territórios, houve um rebaixamento dessa área e grandes lagos se formaram aqui. Mais tarde, houve o soerguimento, o levantamento desses lagos. O sedimento que estava no fundo aflorou, dando origem à chamada Bacia Sedimentar do Araripe. Como o período era também um período que a gente pode chamar de aquecimento global, esse lago estava secando. Dr. Idalécio Freitas é geólogo do parque e explica que esse paredão conserva os registros dos períodos de chuva e de seca dos últimos 110 milhões de anos. Esses níveis mais escuros que a gente vê no calcário aqui, né? Esses risquinhos mais escuros, um período mais úmido, com um pouco de matéria orgânica. Nesse período, nesses risquinhos mais claros, um período seco, um período de pouca chuva. Quer dizer, seca aqui não é novidade não, né? Seca aqui pra gente não é novidade não. As áreas demarcadas pelo parque são os geossítios. Esse fica em Santana do Cariri, no meio de uma área de extração comercial de pedras. Essas lajotinhas, usadas como piso e revestimento, conservam muito mais do que dados climáticos. Doutor Álamo, o que a gente consegue ver aqui nessas pedras que o senhor separou? Olha, aqui tem exemplo de alguns seres que se encontravam dentro do lago, habitavam o lago ou viviam no entorno do lago. A gente encontrava muitos peixinhos, como também muitos restos vegetais, mostrando que naquela época a gente já tinha uma vegetação
vamos dizer, que ocupava o nicho da caatinga. A maior parte da vegetação aqui era composta do grupo dos pinheiros, araucariáceas, por exemplo, essa vegetação que a gente encontra já no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. A poucos quilômetros daqui, outro geossítio espetacular. Um lugar onde dentro de toda a pedra tem um peixe fossilizado. Nós estamos aqui na lama do que sobrou do fundo de um lago sob influência marinha. Ou seja, aqui era um ambiente de água salgada. Toda pedra dessa daqui, que são chamadas de concreções, tem um peixe, porque foi o peixe que fez a indução para a formação dessas concreções. Se a gente abrir aqui, a gente vê um Tárrias araripes, né? Como é que é o nome dele? Tárrias araripes. E é engraçado que dá para ver até o olho todo preservado, né? A coluna, a espinha do peixe. É uma das características dos fósseis aqui da bacia do Araripe, é manter o sentido tridimensional da peça e o tecido mole preservado. Então a gente vê aqui coluna vertebral e costelas, mas dá para ver estrutura de músculo, de pele, raias da cauda, das nadadeiras, tudo fica preservado.